Fala, gente, beleza? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 8 verdades da produtividade. Algumas verdades que às vezes a gente não quer concordar muito, que a gente quer discutir sobre, mas que na real faz todo sentido. Não é nada da minha cabeça, são tudo coisas que eu trago de fontes, de livros. Nesse caso aqui eu estou usando o livro Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. E fica uma boa dica de leitura para vocês, é um livro bem bacana. Antes da gente começar, eu quero pedir para que vocês deem uma curtida aqui embaixo, né, nesse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas, para que eu consiga ajudar ainda mais pessoas falando um conteúdo bacana, um conteúdo acessível, numa linguagem prática que todo mundo vai conseguir entender e absorver, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos nessa. Então, a primeira verdade é: se ocupar não é produzir. Ou seja, às vezes a gente se enche de tarefa, se enche de coisa para fazer e acha que está arrasando, né? Acha que está produzindo, acha que está fazendo bastante coisa. E a bem da verdade, nem sempre é assim. Às vezes a gente se enche de coisa para fazer, se ocupa, mas na verdade a gente não está produzindo nada. A gente está enrolando tempo, matando tempo, porque você percebe quando você chega no final que você vê que, putz, podia ter feito um monte de coisa e não fiz. Fiquei aqui fazendo um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque você não estava produzindo, estava se ocupando. Às vezes vale mais a pena você fazer uma coisinha do que você querer fazer um monte de coisa picado em grandes proporções que você vai ver que não vai resolver nada para você. Você vai fazer, é o famoso ficar enxugando o gelo. Você vai ficar enxugando o gelo e não vai acontecer nada. Você vai gastar a sua energia, você não vai fazer talvez ali nada de útil, você começa a querer procrastinar e se ocupar de outras coisas. Quer ver? Vamos dar um exemplo de juntar procrastinação com esse dizer aqui da primeira regra. Se ocupar não é produzir. Eu preciso começar a escrever um texto, TCC, escrever um relatório, eu preciso começar a gravar vídeo, fazer alguma coisa, aí eu olho assim e falo, não, deixa eu limpar a mesa, deixa eu arrumar aqui, deixa eu arrumar ali, deixa eu comer um negócio, deixa eu passar um café, se você estiver trabalhando em casa, deixa eu, sei lá, deixa eu ali andar com o cachorro, e, não, lembrei que eu tenho que apertar uma lâmpada aqui, você vai lá, você arruma um negócio. Então, assim, você acaba se ocupando de um monte de coisa e acaba não produzindo absolutamente nada. Então, isso acaba que vira um ladrão do seu tempo. Então, você se ocupa fazendo coisas que não precisa fazer naquela hora, né? As coisas são importantes, tudo tem que ser feito, mas priorizar uma média de o que é prioritário naquele momento. Se é fazer algo aqui ou algo aqui. Não tentar dividir, se equilibrar aí no malabarismo de fazer um monte de coisa diferente, tá? Segunda coisa, vamos mudar a tela aqui, vai, telinha funcionar. As tarefas nunca vão terminar. As tarefas nunca vão terminar. Às vezes você quer fazer um monte de coisa, quer dar conta de tudo, e quando você chega no fim do dia, você fica frustrado porque, nossa, tentei fazer um monte de coisa e não consegui dar conta, ficou um monte de coisa para amanhã. E eu tenho que te dizer que o que ficou para amanhã ficou porque tinha que ficar. E amanhã você vai repetir o processo, você vai fazer um monte de coisa também, e dependendo de como você tiver, você vai achar que também não produziu e não rendeu nada, e vai ficar nessa angústia toda, nessa agonia de, era para ter feito, era para ter feito, era para ter acabado, era para ter acabado, não. Tem coisa que não dá para acabar. Quer um exemplo muito simples? Louça. É impressionante como você acaba de lavar a louça, deixar a pia limpinha, e dá 5 minutos você tomou um copo d'água, já tem louça. A menos que você já acabe de tomar água, já passe. Mas nem sempre dá tempo de você ficar, come um negócio, passa água. Come uma coisa,
limpa o talher. Come um negócio, limpa o prato. Nem sempre dá tempo. Quando dá, ok, mas nem sempre dá tempo. Então você vai perceber que um exemplo típico é isso. Louça. Louça sempre vai ter. Chão para varrer. Sempre vai varrer. Ainda mais na cidade de São Paulo, onde eu moro, né? Não sei se você está assistindo esse vídeo onde você mora, mas se você mora em prédio, em determinado andar, é poeira que é uma beleza. Você acaba de varrer, você olha e já tem aquela película de pó em cima das coisas, dos móveis, do chão e tudo. Tem que fazer. A mesma coisa acontece com as suas tarefas do dia a dia. Você trabalha numa empresa. Concorda comigo que se você não tivesse tarefas para você ir fazendo ao longo do dia, sei lá, provavelmente o teu chefe ia te contratar como temporário. Você trabalha 2, 3 dias, acabou o serviço, acabou o seu emprego. Você não precisa mais falar. Não estou dizendo que você tem que ficar enrolando no serviço para o serviço render. Você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Produzir ao invés de se ocupar, como estava no slide anterior. Produzir ao invés de se ocupar, mas você tem que ter consciência de que no outro dia vai ter alguma coisa. E que também no meio do caminho muitas coisas vão acontecendo. Às vezes você está lá e deu um imprevisto, sei lá, deu um problema no computador. Aí você teve que mandar para a assistência técnica lá da sua empresa ou particular, um dia, dois, sem poder fazer alguma coisa que depende do computador. Então você vai ter que arrumar alguma forma de você ou adiantar o serviço ou no outro computador, se você tiver isso salvo em nuvem, pendrive, coisa assim, ou simplesmente não fazer. Vai ter que aceitar que não dá para fazer, tá? Então, as tarefas nunca vão terminar. E as tarefas que aparecem de modo circunstancial aí, meio que no não previsto no meio do caminho, no meio do processo, são várias, são várias, são várias. Certo? Então, assim, fica frio, porque suas tarefas nunca vão terminar. A não ser que seja uma coisa muito específica. Você precisa, sei lá, escrever um TCC. Você escreveu o seu TCC, acabou aquele período, então você terminou. Mas você vai ter que defender. Se você for estudar de novo, você vai ter que estudar mais matérias, você vai ter que estudar outras coisas, você vai ter que pesquisar outras coisas. Se você for trabalhar dentro da área que você estudou, você vai estar sempre praticando, então, tecnicamente, a tarefa nunca vai acabar. Suas tarefas nunca vão terminar. Beleza? Vamos seguindo? Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Olha só, que isso aqui é interessante, hein? Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Por quê? Eu falo por mim, a maior parte desses vídeos que eu faço, tanto aqui no YouTube quanto no meu Instagram, é quase que mais para mim do que para vocês, para ser mais honesto, viu? Porque são coisas que eu já vivi e que se eu não tomar cuidado eu vivo de novo. E isso é uma das coisas que eu tenho que tomar muito cuidado, particularmente falando. Quem não tem agenda acaba virando a agenda do outro. Por quê? Você não tem a sua rotina pré-definida do jeito que você precisa fazer, hora para estudar, hora para trabalhar, hora para ir para academia, hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir, hora de andar com o cachorro, hora de curtir seu filho, filha, hora de curtir seu marido, esposa, enfim. Você não coloca horário para fazer as coisas, toda hora que alguém te chamar, Jorge, você pode vir me ajudar a fazer tal coisa? Não, beleza, não estou fazendo nada mesmo. Você vai e ajuda. Aí você pensa em começar a fazer uma coisa, alguém te chama, Jorge, você pode me ajudar a fazer tal coisa? Você para o que você ia começar a fazer e vai ajudar outras pessoas. Então, se você não tem agenda, você acaba virando a agenda do outro. E isso é um problemão. Porque você vai chegar. Enquanto você faz isso uma vez ou outra, até passa. Mas quando você começa a ter isso como uma rotina, vai implicando em todos os princípios. Entendeu? Você fica se ocupando, você não produz. Suas tarefas não terminam, mas aí você é ocupado porque você não prioriza o horário para que você tenha um horário certo para você fazer essas coisas. Então, cada vez que você não prioriza o que você tem que fazer, você acaba abrindo mão de ter uma agenda, de ter um agendamento das coisas que você se determinou a fazer, se propôs a fazer. Então, você acaba fazendo as coisas para os outros, acaba fazendo favor para um, fazendo favor para outro. Então, toma cuidado quando você for falar sim para tudo e para todos. Antes de você falar sim, pensa,
Será que eu vou estar me prejudicando fazendo isso para a pessoa? Porque às vezes é uma coisa que assim, você vai até ganhar uma grana para fazer algumas coisas. Mas será que aquela grana vai ser tão útil naquele momento a ponto de valer a pena deixar de fazer um projeto, deixar de fazer um trabalho ou atrasar um trabalho, alguma coisa por conta daquilo? Se faz sentido, se não, eu preciso dessa grana, eu preciso lá fazer. Tá tudo em ordem. Se você, mas o importante é sempre você ter o quê? Consciência de tudo que você faz, para que não chegue no final, em algum momento, você fique jogando a culpa no acaso. Ah, nossa, eu não consegui fazer porque eu não consigo me organizar. Quando eu penso em me organizar, alguém me chama, ninguém colabora. Então, fica esperto. Se você não tem agenda, você vai acabar fazendo tudo para os outros. Tá fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, curte aqui embaixo, põe um joinha aí para mim, porque isso ajuda a divulgar o vídeo para mais pessoas. Os algoritmos malucos aqui do YouTube vão entender que esse vídeo é relevante e vai começar a divulgar para mais pessoas, ele vai começar a ranquear e isso fica bom para todo mundo. Para mim, que vou estar tendo mais visibilidade, para as pessoas que vão receber esse vídeo, que de alguma forma vai contribuir. Às vezes, nem tudo que a gente fala nesse vídeo vai ser útil 100%, mas às vezes, uma dessas regrinhas a pessoa olha e fala: putz, é isso, é simples assim, entendeu? Então vamos lá. Seguindo, mais importante que a velocidade é a direção. Mais importante que a velocidade é a direção. Eu estou colocando minha imagem, mudando minha imagem de lugar aqui na tela. Eu nem sei se eu apareci agora aqui. Eu estou olhando de lado. Não sei se eu estou aqui. Opa, volta aqui, rapaz. Vou aumentar a minha imagem aqui um pouquinho, a minha tela. Nem sei se agora está. Ô, meu filho, não é para mudar de slide, não. É assim, gente, a coisa ao vivo é assim. Você vai gravando, você vai se ajustando e vai fazendo. Mas o importante é a mensagem, é a mensagem. Então lá, quarta verdade, mais importante que a velocidade é a direção. Ah, numa maratona, São Silvestre, por exemplo, maratona mais comum, que todo mundo conhece. O que é mais importante na São Silvestre? Manter o ritmo em direção à chegada ou largar a lenha aí na hora que você sai na largada. Lógico que se você tem um pique para você sair na vantagem na frente de mais pessoas e se manter naquela posição ali na frente, é claro que você vai ter vantagem, né? Só que mais importante do que a velocidade é a direção. Você sabe hoje para onde você está indo? Como assim? Você está estudando focado em terminar para simplesmente ter um diploma e dizer que tem um curso superior? Ou você está estudando focado em trabalhar naquela área que você estuda, ou avançar e evoluir ainda mais, fazendo uma especialização, mestrado, doutorado na área, e você poder progredir positivamente, financeiramente, profissionalmente, na sua vida com esse trabalho. Então, mais importante que a velocidade é a direção. Por quê? Quando você pensa em velocidade, e se você pensa em fazer uma faculdade, um trabalho, um concurso público, só para dizer que você vai ter uma estabilidade, vai ter um status, vai ter um nome, vai ter um título, um papel, alguma coisa, você vai querer estudar meio de qualquer jeito, que é aquele famoso estudar para passar. Estudar para passar. Seja na faculdade, seja no concurso, seja no que for. Você vai estudar para passar, para dizer que fez, para garantir uma grana, tudo certo. Agora, quando você tem direção específica que você quer dentro dos estudos, não, eu quero terminar a faculdade, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu quero estudar nessa área, trabalhar focado em pesquisa ou docência, enfim. Ou eu vou fazer um concurso público, porque eu quero entrar nessa área, e daqui dessa área eu vou continuar estudando, porque ali dentro eu consigo progredir, eu consigo fazer mais e mais e mais. Você vai começar a perceber que a velocidade se torna menos importante do que a direção. Então você vai focar nos seus estudos, você não vai simplesmente estudar para passar. Você vai estudar para aprender. E uma vez que você aprende, automaticamente, como bônus, você passa nas matérias.
Você não vai precisar ficar se preocupando em estudar uma semana antes, que nem um louco, para tentar entender mais ou menos a matéria a ponto de você conseguir passar raspando, porque você já tem ali um controle de estar sempre estudando, você tem esse gosto de estar estudando, você está todo dia fazendo um pouquinho, progredindo um pouquinho por dia. Então, você não está correndo, você não está numa corrida de 100 metros que o que vale é a velocidade. Você está numa maratona onde você vai num limite confortável para você e vai evoluindo as etapas. Você vai aprendendo de fato. E quando você tem que provar isso para alguém, numa prova, numa entrevista, numa palestra, numa apresentação, enfim, você está preparado porque você está respeitando a velocidade certa que você tem que seguir. É como se você estivesse numa rodovia. Tem o limite de velocidade, certo? Você pode andar um pouco abaixo daquele limite, você pode andar literalmente no limite, ou você pode até andar acima do limite. O resultado de você andar acima do limite, às vezes é um acidente. A velocidade de você andar muito abaixo do limite é ficar tedioso, cansativo e você não curtir o ponto de chegada quando você chegar no seu destino. Agora, se você mantém um equilíbrio, às vezes a gente passa um pouco do limite, às vezes a gente abaixa a velocidade e vai nesse equilíbrio. Se a velocidade é 100 por hora, normalmente a gente está entre 90, 110, 90, 105 e vai equilibrando essa velocidade. Mas você sabe a direção certinha, você não perde a entrada que você tem que entrar para fazer um retorno ou uma conversão para você pegar um outro desmembramento da estrada e afins. Entendeu? Então, o mais importante do que a velocidade é a direção. O que eu quero aprender com isso? O que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar nessa velocidade e com qual qualidade eu quero chegar? Então, cuidado. Cuidado para você não ficar naquela massa da galera que entra numa faculdade para estudar para passar apenas, para dizer que tem um diploma. Ou querer abraçar todos os tipos de concursos públicos que existem por aí só para dizer que passou no concurso público e ficar na sensação de estar com estabilidade financeira, de trabalho, enfim. Procura estudar para aprender. Foca numa coisa que você gosta e vai entendendo como que funciona. Aí com o tempo você vai trocando, você vai adaptando para outras realidades, coisas que vão adicionando ao longo do processo. Beleza? Vamos seguir para a gente finalizar. Falta 4 ainda, estamos na metade do caminho. Segura. Se quiser dar uma pausa, dar uma alongada, tomar uma água, dar uma curtida, compartilhar para a galera, deixar algum comentário. Aproveita, dá uma pausa. Beleza? Vou considerar que você já deu a pausa e vamos seguir. Maior ladrão de produtividade é pensar em algo quando você não consegue fazer ele naquele momento. Maior ladrão de produtividade é pensar em algo quando não pode fazer, quando você não consegue fazer aquilo naquele momento. Ou seja, você trabalhou o seu dia inteiro, você fez as suas atividades, aí você foi para sua casa. Chegou na sua casa, você está ali curtindo seus filhos, está ali curtindo seu cônjuge, né, marido ou esposa, ou você foi fazer um happy hour com os amigos, foi no momento que nós estamos gravando esse vídeo, a gente está em pandemia, então talvez não seja tão fácil assim, dependendo de onde você mora, mas em épocas comuns a gente sai às vezes e vai fazer um happy hour, vai tomar um negócio com alguém, né? Vai tomar um suco, vai tomar um refrigerante ali com alguém. E aí no meio dessa programação que você tá, você, pum, dá um estalo falando, nossa, eu não desliguei, sei lá, o modem lá do serviço que não pode ficar ligado porque senão consome energia, ele pode esquentar demais, alguma coisa assim. Tudo bem. Estou dando um exemplo, né? Um exemplo meu. Eu tive que dar uma saída aqui do meu apartamento, fui na casa da minha mãe, e aí eu costumo desligar o modem. Né? Porque às vezes eu fico fora o dia inteiro, e aí para não ficar consumindo energia, por mais que não consuma muito, mas sempre consome um pouco, né? Eu gosto de desligar o modem. E eu esqueci de desligar. E eu fiquei na minha mãe um pouco mais tempo, fiquei uns 2 dias lá. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, putz, eu não desliguei o modem. Mas assim, eu poderia vir aqui e desligar? Podia. Estava a fim de fazer isso?
Não, ia dar trabalho. Então, o que eu fiz? Já aceitei que não dava para fazer aquilo e deixei agendado. Falei, bom, vou ficar mais atento a próxima vez. Quando eu for lá em casa, eu não vou deixar o modem ligado. Já aconteceu de eu também deixar uma lâmpada ligada e eu fiquei uma semana fora de casa quando cheguei a lâmpada acesa, de noite. Só que assim, a lâmpada eu não lembrei, né? Mas teve situações em que você lembra da coisa que você fez ou não fez. E aí, como é que você resolve isso? Vai ficar matutando aquilo? Aí você saiu com sua família, com seus filhos, com todo mundo aí, foi tá com os amigos e tal, fez uma viagem e vai ficar remoendo aquilo até quando? Até a hora que você chegar no ambiente para você fazer, ou seja, você não consegue resolver. Ou você lembrou que tem que fazer alguma coisa, mas naquele momento você também não pode. A dica é, se você tiver um papelzinho, um bloco de notas do seu celular, pega aqui o celular, anota, anota ali o que tem que fazer, papapá, guardou o celular, pronto, acabou. Você sabe que você vai ter que fazer aquilo depois. Aí você coloca programado na agenda no dia, no horário que você tem que fazer, quando chegar no momento você faz, está tudo certo. Então, por que eu estou falando isso? Vamos supor que você está fazendo o seu programa de casa, alguma coisa em casa, você está querendo fazer aqueles handmade, alguma coisa feita à mão, seu hobby ali, você está arrumando alguma coisa em casa, é como eu, assim, eu gosto de fazer faz tudo também. Aí quando você está começando a fazer, você não consegue concentrar naquilo que você está fazendo naquele momento, você não consegue estar presente naquele momento porque sua cabeça está em outra coisa que você esqueceu, não fez, tem que fazer, enfim. Isso rouba sua produtividade, isso rouba sua energia, isso rouba o teu bom humor, a tua energia positiva ali para você poder fazer o que você tem que fazer naquele momento. Aí você fica ansioso porque tem que esperar chegar tal dia para fazer e aí dá a merda completa porque você não consegue focar nem no que você está fazendo agora, mas também você não vai ter condições de fazer ou que teria que ser feito ou que tem que fazer. Então, o maior ladrão de produtividade, e eu ainda complementaria aqui, e energia, é pensar em algo que você não pode fazer naquele momento. Beleza? Vamos seguir? Não trate exceção como regra. Não trate exceção como regra. Olha só que interessante. Às vezes a gente pega e alguém pede um favor pra gente, certo? Aí você vai e se ajuda aquela pessoa. Fez uma exceção. Tá fora do seu horário, tá dentro do seu horário de serviço, você tem que cumprir as suas tarefas e alguém vem e te pede um favorzinho. Não tem nada a ver com o seu trabalho, mas é um favor. Você vê que não vai te atrapalhar, você vai, ajuda, faz o que a pessoa pediu, auxilia no que ela precisou ali, ok, acabou. Aí depois, um outro dia, a pessoa vem e pede de novo outro favor. Aí as pessoas começam a perceber que você é um cara muito gente boa, uma mulher muito gente boa. Toda hora alguém está pedindo um favorzinho para você. Quando você vai ver, você tá cheio de coisa para fazer para os outros. Você não fala mais não, você não barra aquilo e você não faz as suas coisas. E aí, quando você resolve falar não para as pessoas começam, às vezes, a olhar de cara feia. Nossa, ele era mais gentil, ela era mais gentil, a gente pedia, ela fazia, agora não faz mais, não ajuda mais a gente. Volta lá no slide anterior. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda do outro. Esse sexto princípio aqui é quase a mesma coisa, não trate exceção como regra. Se você faz um favor hoje, é um favor. Se você continuar fazendo favor para todo mundo, aquilo começa a virar uma regra. Você começa a entrar naquela pilha de, nossa, se eu não fizer esse favor para a pessoa vai ficar magoada comigo. Se eu não fizer, vai me prejudicar. Se eu não fizer, vai prejudicar a outra pessoa que vai falar mal de mim. Aí começa aquela bola de neve de pensamentos. Só que também você esquece que aí o seu serviço, o que você tem que fazer, não sai, né? Pensa assim, você precisa sair da sua família. Você tem um compromisso que você tem que sair sozinho, enfim, sozinha. Alguém te pede uma força para mexer, sei lá, no carro, para carregar um móvel de um andar para o outro, de uma casa para outra, para colocar um móvel da casa numa carroceria de algum carro, e você vai e ajuda.
fazer algum desses favores aí que eu falei. E quando você terminou de fazer esse favor, sei lá, de repente você suou mais do que previsto, aí vai ter que tomar outro banho. Nessa que você vai tomar banho, você acaba atrasando o seu compromisso, que era seu, que era importante. Por quê? Porque você tem o hábito de sempre ficar fazendo favores para pessoas, tem o hábito de nunca falar não para as pessoas, e aí você acaba sempre se prejudicando, e você não sabe mais como fazer isso. A dica aqui é o seguinte: comece a pensar também se quando você fala não, o primeiro não sempre dói. O primeiro não sempre vai doer para você, sempre vai doer para quem escutou também. Mas quando as pessoas entenderem que você tem prioridade, as pessoas vão começar a entender, algumas vão se afastar. Isso faz parte do processo. Mas quem realmente é amigo teu vai entender, vai falar, pô, não, beleza, o cara ele não pode, então outra hora a gente faz. E eu aprendi a falar não e eu falo para as pessoas, quando dá, eu falo, beleza, vamos, quando não dá, eu falo, não, não dá, desculpa. E tá tudo certo, assim, ninguém fica bravo comigo, ou se fica, ninguém fala. Então a dica é, começa a priorizar e começa a pensar, se eu falar sim para essa pessoa, eu vou me prejudicar? É lógico que às vezes você está ali pediu para fazer um favor naquele momento, então seu pensamento tem que ser muito rápido, seu raciocínio tem que ser muito rápido. Pô, se eu falar sim para essa pessoa, eu vou me prejudicar? Vou. Ô, amigona, sinto muito, mas não vai rolar hoje não, viu? É muito urgente, a gente consegue fazer amanhã, a gente pode fazer, sei lá, mais tarde, no intervalinho, alguma coisa assim. Ah, não, beleza, dá para fazer depois sim. Ah, então a gente combina direitinho, fazer amanhã, eu vou depois, eu te ajudo com mais calma, mas eu preciso terminar isso aqui que eu estou fazendo, senão eu vou me prejudicar. Então, começar a pensar rápido. Se for uma coisa a médio e longo prazo, ah, você quer fazer um serviço assim, 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 assim. Às vezes você fala sim de empolgação para ajudar, ou porque às vezes financeiramente é um pouco interessante, mas aí você pode pensar depois. Isso já aconteceu muito comigo. Pensa lá na frente. Bom, daqui um mês, isso é uma dica do Pedro Calabrese, que ele ensina para os alunos. Meu, a médio prazo, a pessoa me pediu, hoje é, vamos supor assim, em janeiro, a pessoa me pediu alguma coisa para fazer em maio. Põe na sua cabeça, será que em maio eu vou estar com o mesmo pique, disposição e tempo para fazer esse favor que a pessoa pediu? Será que em maio essa grana que a pessoa tá me propondo para eu receber vai ser tão interessante? Será que até maio eu não consigo fazer algo que supra esse dinheiro ou até mais, para que eu possa fazer menos trabalho, menos esforço e ganhar mais dinheiro? Começar a fazer esse exercício de pensar no futuro. Será que vale a pena? É vantajoso? Vou estar na pegada? Porque às vezes você não está na vontade de fazer também. E está tudo certo. Às vezes você não está na disposição. Como músico, já aconteceu muito isso comigo. As pessoas, tem um trabalho assim, 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 um cachê assim, assim, assim. Vamos fazer? Claro, demorou, vamos lá, tal, tal, tal. Aí quando chegava uma semana perto, ou pintava um trabalho que pagaria mais, ou pinta alguma coisa, sei lá, um passeio em família que você quer fazer, mas você já se comprometeu e às vezes você não quer fazer mais outro trabalho. Se for dependendo da coisa, você consegue passar para alguém e alguém vai, faz o trabalho, fica tudo certo. Mas e quando é uma coisa de exclusividade que as pessoas fazem questão que seja você? Aí você já se comprometeu, aí fica chato e fala não. Aí você tem que assumir a questão, assumir a bucha. E o problema é que você vai estar com aquilo por dentro remoendo e talvez o serviço não saia tão bem quanto a pessoa que te chamou espera. E às vezes você nem entende o porquê. Mas é só para você entender que o exercício é não tratar uma exceção como regra. Então, é um favor, é uma exceção. Lógico, se for uma coisinha ou outra, você pode ali comigo pegar um negócio, é rapidinho, tá? Mas uma vez ou outra, não é um problema. A questão é fazer isso com muita frequência a ponto de você se prejudicar nas suas coisas. Então começa a pensar nisso. O que é vantajoso ou prioritário para você? Curto, médio e longo prazo. Pensa lá na frente, principalmente quando for médio e longo prazo, tá? Seguiu. Felicidade não é uma linha de chegada, é o próprio caminho. Às vezes a gente está aqui, princípio de coaching, a gente está aqui no ponto A e acha que vai estar bem quando chegar aqui no ponto B. Só que esquece que do A para o B tem um caminho. Então a pessoa está triste aqui, acha que só vai ficar feliz quando chegar aqui.
Mas e aqui no meio do caminho, como é que vai ser? Purgatório? Vai ser caminho das pedras pontiagudas que você sofre para passar por elas? Caminhos de brasa? Cacos de vidro? Arame farpado? Lamaçal? Não, você tem que estar feliz durante o processo. Por que que acontece? Quando a gente está no processo, está na jornada, está no caminho, isso são palavras do próprio Jerônimo Temer. Quando você está no caminho, às vezes você olha para frente, você olha para a meta, você olha para o ponto B e fala, nossa, estou longe ainda de chegar no ponto B, caramba. Só que quando você estiver pensando que está longe de você chegar no ponto B, olha para trás e repara o quanto que você também já se afastou do ponto A. E aí você vai olhar, pô, peraí, está um pouco longe ainda do ponto B, mas em compensação eu já andei bastante com relação ao ponto A. Andei bem, já evolui bastante. Um pouquinho por dia. O que eu não sabia fazer ontem, hoje eu já sei. E muito provavelmente amanhã eu vou saber fazer melhor do que eu estou sabendo fazer hoje. Então, procura curtir a jornada, aproveita o caminho, é viver o momento, né? O momento se faz no agora, as coisas que você precisa fazer se faz no momento presente, no agora. Ah, quando que é o melhor momento para eu ficar feliz? Agora. Quando que é o melhor momento para eu tomar uma atitude e aprender uma habilidade nova? Agora. Quando que é o momento de eu ir lá e melhorar o meu relacionamento com a minha família, meu cônjuge, meus filhos, o pessoal com quem eu convivo, trabalho? Agora. Então, a felicidade não é a linha de chegada, porque às vezes você não anda, você não vai chegar lá, no sentido de se você ficar pensando só na linha de chegada, o caminho vai ser tão maçante para você, vai ser tão penoso para você, que você vai desistir no meio do caminho. E essa felicidade ilusória que você está pensando aqui no ponto B, não vai chegar nunca, não vai chegar nunca. Curte o processo. Opa, eu já consegui sair aqui do ponto A. Ainda falta para chegar no ponto B, mas em compensação eu já não estou perto do ponto A. Estou andando cada vez mais, estou me afastando cada vez mais. Estou evoluindo cada vez mais aqui no caminho. Aí você chega aqui no ponto B e beleza, foi para frente. E quando você perceber, às vezes você vai chegar no ponto B e ou até antes de você chegar no ponto B, você já vai estar bem resolvido. A gente chama isso aí de lei de Pareto, né? Princípio de Pareto. 20% do seu esforço, você joga o foco 20% com toda a sua concentração ali, para você alcançar o quê? Os 80% do resultado. Uma vez que você alcança os 80% do resultado, os outros 20% que sobra para você chegar no 100%, às vezes nem faz falta, às vezes nem precisa. Às vezes a sua meta é juntar dinheiro, você chegou numa certa parte do caminho, 80% do seu caminho, já conseguiu, já conquistou uma quantidade significativa de dinheiro e talvez aqueles 20%, aquela fração ainda que sobra, talvez nem vai precisar fazer. Ou se você quiser realmente fazer, você nem faça mais com tanto esforço que nem você estava fazendo no começo. Tudo é um processo. Só que o que acontece? Tudo isso só funciona quando você está curtindo a jornada, você está indo na jornada de uma maneira bem direcionada, você está consciente, você sabe tudo o que vai acontecer no longo do processo, tá? Seguindo, para a gente finalizar, lembrando, gente, aqui, ó, dá uma curtida aqui embaixo, se inscreve no canal, tem bastante vídeo bacana aí para vocês poderem dar uma olhadinha e para poder ajudar vocês a evoluírem cada vez mais e refletir sobre algumas coisas que às vezes a gente não tem tempo de pensar, porque o nosso mundo, nossa vida é tão corrida que às vezes a gente acaba esquecendo até de dar uma raciocinada, até a gente esquece de parar para pensar o que seria bom para a gente. Aí quando a gente encontra um vídeo na internet, às vezes que fala com a gente começa a pensar, oh, peraí, eu posso desacelerar um pouco, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, dá uma curtida, curte esse vídeo, ajuda a impulsionar. Tem o meu canal do Instagram, Jorge Silva Trainer. Dá uma olhada lá também, me acompanha nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acompanharem. Lá eu coloco conteúdo direto. Eu não falo que eu vou colocar conteúdo diariamente, porque às vezes não dá, mas é quase que diariamente eu coloco conteúdo bem bacana lá para vocês. Então vai lá, curte, impulsiona, compartilha com os amigos.
Se tiver alguma dúvida, aproveita aqui embaixo o campo de comentário e façam suas perguntas, suas observações, sugestões de tema para que a gente fale aqui para enriquecer ainda mais o canal e ajudar vocês de maneira cada vez mais personalizada. E esse é o propósito desse canal. Seguindo, para a gente finalizar, como diz o próprio Jerônimo Temel, se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, todo mundo faria. Lembrando, eu estou trabalhando esses 8 princípios que eu falei aqui. É baseado no livro Produtividade para quem quer tempo. Você pode encontrar esse livro em versão digital e em versão física. Não estou fazendo propaganda, eu não ganho para fazer propaganda. Eu falo isso porque o livro é bom e vocês provavelmente vão me ver falando muito sobre livros que eu leio, que me ajudam e que de alguma forma eu acho que eu consigo passar essa mensagem para vocês também, que às vezes não tem tempo, não tem paciência para ler, ou sei lá, alguma coisa assim. E eu posso ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, assim, eu gosto de falar das pessoas que escreveram bons livros que eu li, que me ajudou, porque eu acho que isso ajuda você também a alavancar, acordar para a vida e entrar em ação. E como ele disse, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, os 7 princípios anteriores não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa fazer. Agora, se você acha que você é uma pessoa acima da média, uma pessoa que tem um destaque ou que pode gerar um destaque na sua vida, na vida de alguém, provavelmente você vai refletir, no mínimo, sobre 1 ou 2 princípios e vai começar a adotar. E quando você perceber que funciona, automaticamente os outros princípios vão vindo acompanhado de uma forma muito mais fácil de você fazer. Mas o que eu quero dizer aqui, a gente finalizar aqui, não tenta fazer tudo de uma vez, isso é besteira, é quase impossível, é muita coisa. Mas faça um princípio de cada vez, escolhe aquele que você se familiarizou mais, faça um, entende o processo, pô, como é que funciona mesmo? Faça outro, entenda que as tarefas nunca terminam, entenda que se você não tem agenda, você vai virar a agenda do outro, entenda que você não pode tratar a exceção como regra, entre todos os princípios que nós falamos aqui, tá? Eu sei, volto a repetir, se fosse fácil, todo mundo faria, infelizmente ou felizmente, não é para qualquer um, é para você que quer evoluir, quer dar um salto, quer ser um destaque entre as pessoas com quem você convive, um destaque positivo, tá bom? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. A gente vai se falando, a gente se vê por aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.